Fala galera, tudo beleza? Tô de volta, professor William Dornella, para a gente continuar falando do nosso Plano Nacional de Educação. Olha só, bom, nos blocos anteriores, você viu comigo toda a parte histórica do Plano Nacional de Educação, mostrei para vocês as diretrizes, mostrei para vocês a escadinha para ajudar a entender como é que se dão as metas. Lembra que eu falei que as metas elas não se dão de maneira desorganizada? Ah, tem lá a meta 1, depois a meta... Não, tem uma organização, uma lógica pensada sobre elas. Os verbos também eu trouxe para vocês, tudo para que você tenha um entendimento efetivo de como isso pode funcionar, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai trabalhar com a literalidade das metas. Eu mostrei para vocês da meta 1 até a meta 7, agora a gente vai trabalhar a literalidade delas. Lembrando, gente, que para cada meta existem um conjunto de estratégias. Por exemplo, nós vimos que existe a meta 1 que trata da educação infantil. Aquilo que está na meta 1 é o que a gente pretende fazer, aquilo que a gente quer alcançar. Bom, para que aquilo se efetive, eu preciso de boas estratégias, de bons caminhos. E isso vem explícito ali dentro da meta, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos começar com a nossa meta 1. A meta 1, ela diz que a gente deve universalizar, tá, a educação infantil na pré-escola. Isso aqui para as crianças de 4 até 5 anos de idade. E diz ainda que a gente deve ampliar a oferta de creches em educação infantil, na educação infantil, de tal modo, gente, que até 2016 a gente esteja aí, sem sombra de dúvidas, atendendo a quem, hein? A pelo menos, no mínimo, 50% das crianças. Bom, quando o plano não diz explicitamente, tá? Quando o plano não diz explicitamente quando, que é, por exemplo, aqui, quando ele colocou esse ampliar, a gente vai lembrar que é até 2024. Agora, esse 2016 aqui, tá explícito que é aqui, ó, para a pré-escola. Vou colocar aqui para vocês, para a pré-escola. Então, vamos lá. Assim como nós vimos na escadinha, a parte da creche é até 2024, o final, e a parte da pré-escola até 2016, tá? Gente, para que essa meta aqui de fato aconteça, nós temos ali várias estratégias. E aí eu trouxe algumas delas aqui para a gente pensar juntos, tá bom? Dá uma olhada aqui, olha só. Bom, da meta 1, tratando então da educação infantil, a gente tem algumas estratégias e aqui vai algumas delas, vamos lá então para a gente poder buscar esse entendimento. Professor, quantas estratégias pontualmente nós temos? Galerinha, só aqui nós temos 17 estratégias, viu? Só na meta 1. Lembra que é um total de 254 estratégias? Pois é, olha lá. Definir, em regime de colaboração entre todos os entes federados, metas de expansão das respectivas redes públicas de educação infantil, segundo o padrão nacional de qualidade, sempre considerando as peculiaridades locais. Então, a ideia é exatamente essa, galerinha, em regime de colaboração, buscar então essa expansão nas respectivas redes públicas de educação infantil, para fazer com que cada vez mais a gente atenda mais crianças. Outra estratégia, manter e ampliar, em regime de colaboração, sempre respeitadas as normas de acessibilidade, o Programa Nacional de Construção e Reconstrução das Escolas. Isso a partir da aquisição dos equipamentos, visando a expansão e a melhoria da rede física, olha lá, das escolas públicas de educação infantil. E tem mais uma, viu, gente? Que é quando a gente fala que a gente deve priorizar o acesso à educação infantil e fomentar o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, tanto complementar, que é no caso, por exemplo, da criança com deficiência, daquela que tem TGD, e suplementar, no caso aí da criança com altas habilidades, superdotação, tá? O que, professor? Sempre assegurando uma educação bilíngue para as crianças surdas e também transversal a todas as etapas da educação básica. Perceba, gente, que as estratégias, ele está olhando para todos os públicos. Ele está falando que se é uma criança com deficiência, tem que ser assistida. Para que isso aconteça, precisa expandir as vagas com qualidade, observando as especificidades locais. Então, estratégia sempre vai trazer pontualmente como a gente deve fazer para alcançar algumas finalidades, tá bom? Vamos avançar? Vamos para a meta 2, que nós já havíamos falado também sobre o ensino fundamental? Olha lá. Gente, o ensino fundamental, o desafio é universalizar, é ter vaga para todo mundo. Lembrando que a gente está falando agora do ensino fundamental de 9 anos, tá? E aqui eu quero que pelo menos 95% do público, que é o público-alvo dessa faixa etária, entre exatamente com 6 e saia aos
14 anos, tá? Lembrando a vocês que isso é até o último ano do nosso Plano Nacional de Educação, que é 2024, beleza? Que é 2024. Vamos para mais, vamos para mais, vamos para mais, vamos para mais, vamos para mais? Vamos agora para mais uma questão. Vamos agora para mais uma questão, que é mais uma meta, né? Que é a meta 2 e que vai ter as suas respectivas estratégias. Olha só aqui, ó. Gente, falando da meta de número 2, a gente tem diversas estratégias. Pontualmente, a gente tem 13 estratégias. E aí eu vou trazer algumas delas aqui para vocês, tá? A primeira delas, criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental. Gente, se eu olhar para um todo, não é? É uma coisa. Se eu olhar para uma parte, se eu olhar para aqueles alunos a partir da sua especificidade, da sua necessidade individual, é uma outra coisa. Então, olhar para a individualidade do aluno sem desconsiderar o coletivo é muito importante e isso certamente fortalece também o que a gente quer buscar a partir desse entendimento, tá? Outro apontamento que nós temos, promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, naquelas crianças que não estão na escola, em parceria com o quê, professor? Com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância e adolescência e também de juventude. Então a gente precisa fazer essa busca ativa a partir de cada uma dessas ideias. Gente, não é só por meio da educação, tá? Mas perceba que é em colaboração, em parceria aí com outros entes da nossa sociedade, outros setores. Aqui é uma perspectiva intersetorial. Outra estratégia, incentivar a participação dos pais no acompanhamento das atividades escolares. Gente, muitas vezes o pai só tem noção que o filho não aprendeu, não está indo para a escola, não está se desenvolvendo, quando tem lá a reunião, no fim do ano, quando a bomba chega. Então a gente precisa estreitar as relações entre escola e família. Se o pai acompanha todos os dias, eu tenho mais chance de chegar àqueles 95% que assim a gente trouxe. E olha lá o que mais. Oferecer também as atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e também de estímulo às habilidades, inclusive mediante os certames e os concursos nacionais. Gente, essas atividades extracurriculares aqui que a gente está falando é o que é ofertado a mais, é o que está fora do currículo, mas que pode auxiliar a formação do nosso indivíduo, que pode contribuir para que o aluno ele não saia da escola, para que o aluno ele continue ali na escolarização dentro dessa perspectiva correta, tá bom? Vamos para mais, vamos para mais? Vamos para a nossa meta de número 3, que nós havíamos dito que falava sobre o ensino médio. Olha lá, o ensino médio, bom, como nós sabemos, é obrigatório e gratuito, então o verbo aqui vai ser universalizar. Isso mesmo, o verbo aqui vai ser universalizar porque o ensino médio é obrigatório e gratuito. A ideia é atender toda a população de 15 até os 17 anos. Então, todo mundo que tem entre 15 e 17 anos tem que ser assistido, tem que ser atendido na escola, tá bom? No ensino médio, tem que estar matriculado no ensino médio. Aqui, a ideia é que a gente quer que, além de não faltar vaga para ninguém, a gente quer garantir uma taxa líquida de matrículas no ensino médio de 85%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nível nacional, se a gente olhar, entre 15 e 17 anos, a gente tem lá 20 milhões de jovens, então pelo menos 85% destes estarão matriculados no ensino médio, tá? Perceba que para essa meta ser alcançada, eu preciso que aquela meta 2 ela também se efetive, não é não? E, gente, o universalizar é até 2016. Mas esses 85% aqui é até 2024. Isso implica dizer que até 2016, né? Chegou lá dezembro de 2016, não podia mais faltar vaga não, beleza? Agora, essa taxa líquida de matrícula de 85%, que é um grande desafio, aí ela fica para até o final do plano, que é 2024. Tudo bem? Galerinha, bom, nós temos um grande problema no nosso país, que é o ensino médio. O ensino médio não é mais atrativo, as tecnologias, né, elas mudaram muita coisa, o papel do aluno, o papel do jovem, as profissões, então isso tudo influencia o ensino médio. Por isso, essa é uma meta muito importante. E a gente precisa de boas estratégias para, primeiro, não afastar o aluno da escola, mas fazer com que ele seja próximo e que ele aprenda, se desenvolva de maneira contextualizada, adequada às necessidades reais, tá bom? Vamos evoluir? Olha só aqui as estratégias, então. Primeira estratégia que nós temos, garantir a fruição de quê? A fruição de bens e também de espaços culturais de forma regular, bem como a ampliação da prática desportiva integrada ao currículo escolar.
Então esse é o ponto em que a gente vai considerar a partir dessa ideia, a partir dessa fruição dos bens, a partir da ampliação dessa prática desportiva, a partir desse currículo, tudo isso é que a gente então deve propagar. Gente, assim como nós havíamos falado no ensino fundamental da busca ativa, aqui também a gente vai ter busca ativa, tá? Para os jovens de 15 até os 17 anos que estão fora da escola. Então a gente vai mesmo entender por que esses jovens não estão, vamos fazer, porque ele não está matriculado, porque eles não estão matriculados, e a gente vai promover uma busca ativa sobre todos eles. Devemos também redimensionar a oferta do ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas ali de ensino médio, sempre de maneira a atender toda a sua demanda, de acordo com as necessidades e as especificidades dos nossos alunos. Olha aí, gente, não adianta a gente ofertar de maneira mais ampla, mas a gente precisa olhar para as especificidades, para as características locais, atendendo toda a demanda, seja no diurno ou seja no noturno. E ainda implementar políticas de prevenção à evasão. Isso aqui é muito importante. Presta atenção nisso aqui, gente. Muitos alunos não estão matriculados na escola ou simplesmente não concluem por preconceito, por discriminação. E a gente precisa criar uma rede de proteção contra essas formas de exclusão. Como é isso? Gente, a escola, né, ela pode ser entendida hoje como uma fábrica de bullying, não é verdade? E o aluno, ele, enfim, pode sair por qualquer que seja o motivo, especialmente nessa faixa etária que a gente está colocando aqui. Seja pela cor da pele, seja pela classe social, seja pela orientação sexual, enfim, por qualquer que seja a característica. E é por isso, então, que a gente precisa buscar, e a gente precisa trazer entendimento de que uma excelente estratégia é a gente buscar mecanismos para não afastar o aluno e deixar o aluno próximo ali, então, da nossa realidade e das nossas ações mais amplas, ok? Então, essas aqui são estratégias que vão compor o nosso ensino médio. Vamos para mais? Vamos para mais? Vamos para a nossa meta de número 4. A meta 4 fala para a gente da educação especial. Isso mesmo, educação especial. Educação especial, gente, o que a gente deve fazer? Aqui a gente deve universalizar. É isso mesmo, a gente deve universalizar a educação especial para todo mundo. Não pode faltar vaga para ninguém que tem entre 4 e 17 anos, que é um estudante com deficiência, TGD ou altas habilidades ou superdotação. Aqui está um P, né? Mas é um D, na verdade. Então, estudante com deficiência, TGD... minha aspas saiu errado. Altas habilidades ou superdotação. A este público aqui não pode faltar vaga de jeito nenhum, tá? Lembrando, gente, que hoje a LDB fala, por exemplo, do direito à educação e da garantia de aprendizagem ao longo da vida. Mas para essa meta específica aqui, o PNE ainda traz para a gente a perspectiva, ainda traz a ação dos 4 aos 17 anos. Então, lembrem-se que muito provavelmente, né, a gente deve ter aí, posteriormente a tudo isso, esse entendimento do nosso plano nacional de educação, vindo e trazendo para a gente as características mais amplas e trazendo, assim, essas ações mais específicas que buscam e que propaguem as ideias efetivas a partir, então, do atendimento a esse público. O acesso à educação básica e também ao atendimento educacional especializado. Isso tudo precisa ser propagado a partir de cada uma dessas ideias, ok? Bom, o que mais, professor, que a gente precisa trazer a partir de cada um desses entendimentos também mais efetivos dentro dessa característica? Bom, é que aqui, quando a gente vem falar do nosso Plano Nacional de Educação, é claro, né, gente? Mas é claro que a gente vai trazer, que a gente vai trabalhar a perspectiva da inclusão. Logo, significa que é o quê? Preferencialmente na rede regular de ensino. Onde, professor? Preferencialmente na rede regular de ensino. E esse preferencialmente na rede regular de ensino, aqui a gente está olhando, aqui a gente está buscando o entendimento de que todo mundo deve ser tratado. Chegou o aluno, a preferência é que ele vai estudar no regular. Ah, professor, mas esse aluno, o que aconteceu com ele? Esse aluno, é melhor que ele não fique no regular, porque ele não consegue, né? Ele já chegou ao seu máximo de desenvolvimento. Aí sim, a exceção é que ele vá para a unidade de ensino especializada, tá? Mas a regra é que ele fique no regular. Isso é o que a gente chama de inclusão. Tudo bem? Para que essa meta aconteça, nós temos algumas estratégias. Olha lá, a primeira delas, que aqui a gente vai destacar.
Garantir o atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas, que mais? Serviços especializados públicos ou conveniados, sempre de forma complementar e suplementar a todos os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio da avaliação, sempre ouvidos quem? A família e o aluno. É isso mesmo, sempre ouvidos a família e também o aluno. Outro ponto que a gente precisa trazer, a gente deve garantir a oferta da educação inclusiva, lembrando que tem que ser vedada a exclusão do ensino regular sob a alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica. Ou seja, gente, chegou o aluno, a preferência, como nós falamos, é a inclusão. Ele vai ficar na rede regular. E aí, a exceção é que ele vá para a unidade de ensino especializada, tá? Esse é um ponto que também precisa ficar claro em vossas cabecitas. E também, olha só, a articulação intersetorial. Gente, a educação a gente não faz só com a Secretaria de Educação, só com o Ministério da Educação. Eu preciso me articular com o Ministério da Saúde, com as políticas de assistência social, com os direitos humanos, sempre em parceria com as famílias, beleza? Voltados à comunidade, à continuidade, né, do nosso atendimento escolar, pensando nos jovens, nos adultos também com deficiência, não só quem está na faixa etária, mas pensando inclusive em quem está na idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória. Gente, ofertando essa atenção integral ao longo da vida. É essa perspectiva que a gente vai ter sobre, então, o nosso plano, ok? Vamos adiante? Vamos adiante? Vamos agora para a nossa questão não, né? Vamos para a meta de número 5. Gente, essa é uma meta muito cobrada, porque fala da alfabetização. E olha, se tem uma coisa que é importante a gente pensar é na alfabetização, viu? Alfabetizar as crianças. Exatamente, alfabetizar as crianças. Qual a idade, professor, para a gente alfabetizar as crianças aí? As crianças, elas devem ser alfabetizadas, olha, até os 8 anos de idade. De acordo, como eu disse para vocês, com o PNE, até o final do 3º ano do ensino fundamental, a gente deve alfabetizar as crianças. Ah, professor, mas eu ouvi falar que é segundo. Gente, tem lugar que fala que é segundo mesmo. Por exemplo, na BNCC, fala que é segundo, né? BNCC. Mas aí vale aquela dica. PNE e DCNs... vamos voltar. PNE e DCNs são documentos de 3 letras. Então aqui, até o final do 3º ano do ensino fundamental. BNCC tem 2 letras Cs, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então aqui, 2º ano do ensino fundamental, tá? Então pega essa dica aqui. Estamos estudando PNE, então é 3º ano. Se a sua prova falar segundo, já sabe que tá errado. Beleza? Bom, olha lá o que a gente vai buscar sobre esse entendimento então. Aqui, a gente sabe que a gente deve alfabetizar as crianças até o final do 3º ano. E para que isso aconteça, a gente tem várias estratégias. Eu trouxe 3 delas aqui, as principais, para a gente poder entender como é que isso vai funcionar. A primeira delas diz que a gente precisa estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com a qualificação e a valorização dos professores, alfabetizadores, sempre com um papel pedagógico específico. E também, gente, a gente deve garantir a alfabetização plena de todas as crianças. Gente, todas as crianças até o final do 3º ano devem então ser alfabetizadas. Tanto que a gente não reprova no 1º e no 2º ano, né? Reprovação, ela acontece ao final do 3º ano. Devemos também fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e também das práticas pedagógicas inovadoras. Gente, de tal modo que eu não vou ficar só alfabetizando as crianças por meio de cartilhas. Não, a gente vai buscar metodologias inovadoras mais apropriadas e que façam sentido dentro dessa perspectiva mais ampla. Tudo bem? Outro ponto, a gente deve também apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência. É isso que a gente deve fazer, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue, exatamente, a alfabetização bilíngue de pessoas surdas sem o estabelecimento de terminalidade temporal. Perceba aqui que a gente está falando da alfabetização de todos, não excluindo ninguém, inclusive as pessoas que estão ligadas à modalidade da educação especial. Tudo bem? Olha só a próxima aqui, a meta de número 6, é aquela meta do reloginho. Lembra disso? É aquela que fala da educação de tempo integral. Aqui, gente, o aluno deve ficar
no mínimo 7 horas na escola. Qual o desafio aqui? O desafio é que quando a gente chegar em 2024, metade das escolas públicas ofertem educação em tempo integral. Que os alunos fiquem pelo menos 7 horas na escola. E que pelo menos 1/4 dos estudantes, isso mesmo, 1/4 dos estudantes estejam matriculados nessa educação de tempo integral. Porque, gente, não adianta só a escola oferecer, não é verdade? Não adianta só a escola oferecer. O que a gente precisa pensar aqui é que além da escola oferecer, além da escola ofertar, o pai tem que matricular, porque eu não sou obrigado a matricular meu filho numa escola de tempo integral. Não é não? Bom, vamos para mais então. Olha aqui, ó. Vamos observar as estratégias que vão compor essa meta. Bom, primeira estratégia aí. A gente deve promover, sempre com o apoio da União, a oferta da educação básica pública, tá? Em tempo integral. E aqui, gente, é por meio das atividades de acompanhamento pedagógico de maneira multidisciplinar, das várias disciplinas. E aí ele inclui as atividades culturais e também esportivas. Olha aqui, ó, pensando na ideia de que o aluno ele passe pelo menos, ou seja, no mínimo 7 horas diárias durante todo o ano letivo. E, gente, não é ruim, né, quando o professor trabalha em mais de uma escola, é mais de uma proposta pedagógica diferente. Então, a prioridade aqui que a gente vai buscar é a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola. Ou seja, o professor trabalhar em uma só escola, desenvolver uma proposta pedagógica só, ali já está valendo. Devemos também fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e também com equipamentos públicos, gente, como os centros comunitários, as bibliotecas, as praças, os parques, os museus, os teatros, os cinemas, os planetários. Então a ideia é articular a escola, a gente entender que o aluno não aprende só na escola e que o mundo lá fora é um rico laboratório. O nome disso aqui é intersetorialização. Ah, a escola não faz tempo integral, sabe por quê? Porque não tem espaço aqui. Gente, não precisa só ter espaço. A gente pode se desenvolver para além disso, tá bom? E olha, devemos também garantir a educação em tempo integral para as pessoas com deficiência, TGD, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, na faixa etária dos 4 até os 17 anos. Sempre, gente, assegurando o atendimento educacional especializado complementar e suplementar, ofertado em salas de recursos multifuncionais. Mais uma vez, a gente está olhando para o público-alvo da educação especial, ou seja, buscando assistir a todos. Tudo bem? E olha, para poder fechar esse bloco aqui, a última meta que nós trabalhamos na escadinha, que foi a meta 7, que falou do fomento à qualidade da educação básica. Qual que é a ideia aqui, gente? A ideia é ter mais qualidade. E aí, como é que a gente mensura qualidade? Porque é uma coisa assim, eu posso olhar e falar, aquela escola é de qualidade para mim, porque aquela escola aprova os alunos da universidade. A outra pessoa, não, aquela escola é de qualidade para mim, porque o meu filho, ele está um ser humano melhor. Então, assim, gente, qualidade, né? Subjetivo. O Plano Nacional de Educação ele vai trazer índices para a gente mensurar isso. E os índices para a qualidade da educação básica será o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, o Plano Nacional de Educação ele traz médias que a gente deve alcançar no IDEB, tá? As provas gostam muito de perguntar quais são as médias que a gente deveria ter alcançado em 2021. E aí eu vou mostrar aqui para vocês quais são esses números, tá bom? Dá uma olhada aí, olha só. Bom, aqui, então, a gente deve alcançar as médias do IDEB, e aí ele estabelece médias para o ano de 2021, são as últimas médias, tá? Nos anos iniciais, nos anos finais e no ensino médio. Anos iniciais, quais são as médias, professor? Teria que alcançar 6. É isso mesmo. O Plano Nacional de Educação ele fala isso, que a gente teria que alcançar 6. Ah, professor, mas tem mais, viu? Não é só pensar sobre os anos iniciais, não. Verdade. A gente precisa pensar numa perspectiva do nosso plano a partir de toda a sua amplitude. E aí a gente tem também para os anos finais 5,5 e para o ensino médio 5,2. Essas são as médias que a gente esperava ter alcançado no ano de 2021. Lembrando que o IDEB é uma avaliação de larga escala que vai ajudar a mensurar a qualidade da nossa educação. E se a gente tem metas para isso, de 2 em 2 anos, a gente então sabe que a gente precisa evoluir para a gente alcançar aquilo que foi estabelecido. Para que essas médias fossem alcançadas, o Plano Nacional de Educação trouxe diversas estratégias. E aqui vai algumas delas. Olha lá. Primeira delas, ele diz que a gente deve implementar, tá?
implementar o quê, professor? Implementar, mediante pactuação interfederativa, as diretrizes pedagógicas para a educação básica e para a Base Nacional Comum Curricular, com os direitos e também os objetivos de aprendizagem, o desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e também do ensino médio. Gente, sempre respeitado a diversidade regional, estadual e local. O que é isso? Não adianta a gente pensar que vai alcançar as médias se a gente não respeitar o contexto. Se os currículos não estiverem de acordo com o que foi proposto na Base Nacional Comum. Então, a gente precisa pensar sobre essas características. Outra estratégia, induzir um processo contínuo de autoavaliação das escolas. Gente, a escola vai constituir instrumentos de avaliação para fazer o quê? Para que ela possa refazer o seu planejamento estratégico, melhorar todos os dias, buscar formação continuada por meio da gestão democrática. Isso implica dizer que a escola não vai esperar só, saiu a nota do IDEB. Não! A escola ela pode se avaliar continuamente para ela entender se aquele percurso que ela está indo, né, aquele caminho então que ela definiu, vai nos levar ao alcance da meta ou não. Então, a gente precisa fazer com que as escolas consigam fazer esse processo de autoavaliação. E, por fim, a gente ainda tem uma outra estratégia que diz que a gente deve universalizar até o 5º ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar até o final da década a relação, olha só, aluno, a computador e aluno nas escolas da rede pública, promovendo a utilização do que, professor? Pedagógica das tecnologias de informação e comunicação. O que é isso aqui, galerinha? Universalizar o acesso à rede mundial de computadores. Aqui, a ideia é uma só, tá? Aqui é fazer com que todas as escolas públicas tenham internet de banda larga. Internet com velocidade, ó, rapidão para você poder assistir as nossas aulas. Não é não? E ainda diz o seguinte, que a relação quantos alunos eu tenho por computador, a gente tem que triplicar para que as escolas elas tenham cada vez maquinário, equipamentos, porque, gente, a gente sabe que o computador, que a internet, os recursos tecnológicos, eles influenciam diretamente para todo esse processo formativo. Não é não? Fiquem atentos, então, para vocês não se perderem. E olha, qualquer dúvida eu tô por aqui, tá? No próximo bloco, a gente vai continuar falando do PNE. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!